Conversas de vento cruzado. Olá, bem-vindos àquilo que é a terceira conversa de vento cruzado, numa série que pretende levar mais informação aos associados e que, pelos vistos até agora, tem funcionado. Hoje temos o nosso diretor técnico nacional, Paulo Branco, para nos falar de algumas coisas sobre o para-trial ou para-trial, como quiserem chamar, e temos também o Hugo Souza, do Clube Asas de São Miguel, piloto, instrutor de parapente e grande mentor da ideia, pelo menos ali na região, e que nós esperamos poder importar para o continente e para o resto dos arquipélagos. Paulo, ontem falámos na integração das outras modalidades. Tu disseste uma coisa que é: isto não é a integração de uma modalidade, isto é uma modalidade que a Federação está a criar. E como é que nós estamos a criar? O que é que isso implica em termos de regulamentos e em termos práticos? O que é que isso implica em termos de mudanças na Federação? Se é que implica algumas? E o que é que vai acontecer em 2025? Olá, Luís. É exatamente isso que eu quis referir no outro dia, para ser uma coisa perfeitamente diferenciada. Quando falamos da integração de novas modalidades na Federação Portuguesa de Voo Livre, temos que diferenciar esta ideia do paratrial, tal como eu disse na altura, das outras modalidades. Portanto, as outras modalidades existem, funcionam, têm tudo direitinho e querem integrar-se dentro de uma federação. Esta modalidade não. Portanto, quando os delegados vão à Assembleia Geral e se fala de vai integrar novas modalidades dentro da FPVL, tem que estabelecer esta diferenciação. Portanto, o paratrial é uma nova modalidade e é criada pela FPVL. Portanto, ela está a nascer no seio da FPVL. Nós vamos incluí-la nos estatutos numa perspectiva de quase como que um registro. Não vá alguém achar piada ao assunto, levar para outra federação e como as modalidades não podem estar em duas federações, Eu depois nós tinha essa ficamos sem. pergunta para te fazer a seguir. Não é caso de se fazer. Isto é uma invenção nossa, Hugo. Isto fomos nós que inventámos. Foste tu que criaste ou foi alguém que tu conheças que criou? É assim, olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Tanto quanto eu sei, a novidade reside no facto disto ter sido pensado desde a sua gênese com uma vertente competitiva. O que é que já tinha sido feito até agora e em vários países o que é feito, tanto quanto eu tenho conhecimento, é uma vertente demonstrativa, ou seja, sempre se pegaram em asas de parapente e fizeram-se demonstrações e tentou-se pôr crianças a brincar, a fazer umas brincadeiras. Inclusive na Cupicar, desde sempre eu me lembro de haver aqueles concursos em que se põe um asa em cima da cabeça e vê-se quem é que chega mais longe. Não é nada disso que se trata. O quadrilateral surge de uma ideia, de uma frustração minha, enquanto pai, enquanto piloto, enquanto professor, enquanto instrutor de parapente, surge de uma frustração e de uma constatação. A constatação é que outras modalidades que envolvem risco têm, desde o início, a possibilidade de ensinar crianças. Então, a apresentação original que eu fiz já à Federação Portuguesa de Voo Livre no Congresso de Institutos falava justamente nisso. Os exemplos que eu dei foram do automobilismo, as crianças das motas e dos karts, os miúdos não têm carta de condução, não andam nas estradas, mas têm acesso a uma vertente, a uma subdisciplina dessas modalidades que lhes permite ter o contato com elas. E a constatação disso e de que não conhecia nenhuma modalidade que tivesse sucesso desportivo que também não investisse na parte dos mais jovens. E Então, isso sendo uma ideia original, é uma coisa passível de se registar no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e patentear a nível internacional, ou não? isso ultrapassa-me, é uma coisa que eu estou ouvindo agora, estás-me a fazer pensar nisso, é assim, a originalidade prende-se com o facto disto ser uma, uma subdisciplina, ou seja, nós o que criamos foi um conjunto de exercícios, um conjunto de
critérios de avaliação e criamos uma competição mesmo, um formato de competição que envolve várias técnicas do parapente no solo. E é óbvio que isso é original, nós normalmente não fazíamos, nunca fizemos Mas é competições suficientemente né? diferente do que se faz normalmente no parapente para se poder dizer que é uma É coisa porque isso diferente? nunca foi feito, isso de facto nunca foi feito. Nós nunca tivemos uma competição em que o objetivo é pontuar a precisão com que se fazem determinados exercícios e a rapidez com que se faz também. Por isso é que se chama para-trial. À semelhança do trial das bicicletas, em que eles têm um determinado percurso com zonas que têm que executar determinadas manobras e têm penalizações quando tocam com o pé no chão e quando caem têm um certo tempo também. O para-trial, o objetivo é fazer um determinado percurso com 2 ou 3 estações, depende do número de estações que depois se definir, no menor tempo possível, com a maior precisão possível. E aí o objetivo não é chegar mais rápido e ter muitos erros, não, o objetivo é ter 0 erros e fazer o mais rápido possível. E, 0 portanto, há erros esses em dois aviação critérios. é sempre bom. Paulo, isto será assim tão diferente de parapente normal, aquelas coisas que nós fazemos quando estamos aborrecidos na praia ou quando estamos na paródia com toda a gente e fazemos uns inflados e andamos ali a fazer corridas à volta de uma toalha de praia. É suficientemente diferente para a gente poder reivindicar que criou uma subdisciplina? Isto é completamente diferente. Porque Boa. não se trata de fazermos os exercícios que já fazemos nessas situações, trata-se de estabelecer um enquadramento competitivo. Trata-se de partirmos os dois ao mesmo tempo e quem chegar primeiro ganha. Como se temos um determinado percurso e quem o fizer em menos tempo ou com menos penalizações ganha. Isto Mas é importantemente, e como a diz o equipa Hugo, desportiva. também acessível a gente mais jovem. A partir de que idade é que eu consigo pendurar uma criança numa asa destas? Que eu, falando ontem, tu disseste que eram mais pequenas e eram específicas para isto. E também bem mais baratas, que foi uma coisa que me agradou ouvir. Sim, a questão de Mas, ser mais baratas, hoje é a altura certa para perguntarmos à pessoa Vamos se já sabe saber quanto a é que elas seguir, mas com que idade é que tu pensas que se pode começar? não estabelecemos ainda nenhuma idade mínima, nós só estabelecemos uma questão técnica de carga alar, foi a única coisa que estabelecemos. Não vimos ainda a necessidade de restringir a uma determinada idade, porque isto é uma experiência e dentro desta experiência também vamos ter que aprender. Digo que qualquer miúdo que pegue na asa e que a ponha no ar está apto a fazê-lo. Se ele tem 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 Desde que anos, pese mais do que a asa, desde que ele não consiga provavelmente. voar, que é essa a nossa ideia principal, desde que ele Então, e Hugo, quanto é que é, custa comprar uma asa para pôr a criança a fazer isto? é assim, antes respondendo à questão da idade, minha experiência, nós começamos, como o Paulo disse, nós começamos por estabelecer um critério importante que tinha a ver com a carga lá para ser justo e os perfis serem os mesmos. Significa que nós, para termos uma competição justa, é muito importante que as asas tenham os mesmos perfis. Nós falamos com várias pessoas para tentar tornar isto o mais justo possível. Portanto, a dimensão ser adequada ao peso da pessoa que está a fazer, portanto, as cargas alares serem equivalentes. E depois também a questão de não serem asas diferentes é importante, porque, para não haver vantagem de uns atletas para outros. E a questão das idades, eu penso que neste momento a primeira coisa que limita tem a ver com o próprio fabrico dessas asas. Nós entramos em contato com uma das marcas, essas asas não existiam. Existiam asas de 12 metros quadrados de uma marca específica que fazia asas monossuperfície em tecidos normais. E o facto de ser monossuperfície é muito importante, porque são asas mais estáveis e facilitam o controle no chão. E os 12 metros quadrados são adequados para adolescentes, pré-adolescentes. Se quisermos, mandamos fazer, o nosso clube pediu à marca para fazer o mesmo perfil, fazer a mesma asa em 10 e em 8 metros quadrados. As únicas que existem no mundo, tanto quanto esse sei, estão aqui em São Miguel. Então, a de 8 não existia, a de 10 nós já temos duas. O que é que acontece? Estamos a experimentar com essas asas e o que acontece é uma asa de 8 metros quadrados permite, se calhar, um miúdo de 30 e tal quilos, 40 quilos. Estamos a falar para estar mais ou menos à vontade. É como diz o Paulo, se calhar se o miúdo tiver muito jeito, consegue fazer. Mas
Depois temos que pensar na parte cognitiva também. Eu penso que a idade ideal para já é mais fácil de trabalhar, é sei que a partir dos 10 anos de idade já é uma boa idade. Miúdos já têm já têm maior capacidade de concentração também e isso não é uma atividade efetivamente fácil, não pode-se dizer que seja uma coisa muito fácil, não é? E exige coordenação, é muito interessante por causa disso, justamente por ser desafiante. E o preço das asas, essas asas, como eu disse, o clube adquiriu-as, não estão à venda para as pessoas ainda, propriamente essas mais pequenas, eles não as fazem, só fizeram por enquanto há pouco. O clube pagou esses valores cerca de, as primeiras 600 euros, à volta disso, 500 e tal euros. Eu gostava que esses preços viessem para baixo. E isso, se fosse possível, era excelente, transformava-se numa coisa bastante mais acessível. Isso seria Claro, uma questão de economia de escala, com certeza que o exatamente, preço é podia isso. baixar. Paulo, em termos de regulamento, o que é que falta fazer para pôr isto na rua? Está alinhavado? Está feito? Não falta fazer nada, está tudo feito. Está É tudo feito. possível inscrever, portanto, há fichas de inscrição, há regulamento estabelecido, agora é preciso implementar e usar mais isto ou mais aquilo, consoante as necessidades que as pessoas virem em cada um dos eventos que vão proporcionar aos seus alunos, à sua população. Se eu tenho agora um dilema, tu ainda estás na Madeira, Paulo, Ainda estou. e tu estás nos Açores, Hugo. Sim. Quem é o nosso embaixador do paratrial no É uma continente? boa pergunta. Olha, eu tive a oportunidade de, por motivos pessoais, ter que me deslocar, quer a Mondinho de Basto, quer à Madeira, e contatei e fiz lá demonstrações do potencial desta modalidade e as pessoas, além disso, criei já um grupo há algum tempo, mesmo chamado Paratrial, no qual fui adicionando várias pessoas, instrutores, que demonstraram interesse em ir acompanhando o processo. A grande vantagem que eu vejo, para além disto ser uma excelente, acho eu, uma excelente forma de nós trazermos a comunidade para o nosso desporto, comunidade que de outra maneira estava à margem, é este material, estas asas, serem efetivamente boas ferramentas de trabalho para os instrutores, para os seus cursos normais. Eu posso dizer que a estratégia que nós utilizamos no Clube Asas de São Miguel foi usar esse material na formação inicial de pilotos e para o paratrial. E o que eu vejo na formação inicial de pilotos é que os meus últimos cursos, os quais eu usei essas asas, eles aprendem muito mais, ficam tecnicamente muito mais capazes, em menos tempo, com menos fadiga portanto, tornam as aulas muito mais eficientes. Porquê? Portanto, Porque estás-me a são dizer, asas... deixa ver se estou a perceber bem. Se tu começares um curso ao início de um aluno que nunca pegou numa asa e começar com uma asa de paratrial, a curva de aprendizagem é mais rápida do que com uma asa normal? E faz sentido que assim seja. Engraçado. Primeiro porque primeiro é preciso que os instrutores de parapente sejam mais exigentes no que diz respeito àquilo que são as competências que eles consideram fundamentais para um piloto ter no chão. Eu considero que é muito importante dotar os pilotos de um grande à vontade de controle da asa no chão e, portanto, o conjunto de exercícios que nós obrigamos, que nós estabelecemos aqui na escola para ser feito durante um curso de iniciação para parapente não se limita a fazer um inflado e a conseguir fazer uma Eu corrida também sou da descolada. mesma opinião em todas as disciplinas de voo livre, E incluindo a então, asa delta. É extremamente importante ter um bom domínio na asa no chão para e, evitar e isso, situações futuras e ajuda imenso exato. à segurança no momento mais crítico que O é que de é sair do planeta para fora. Claro, o que é que acontece? O que acontece com as asas grandes, a fadiga instala-se mais cedo, a inércia é maior, portanto, o tempo útil de treino é menor e mais limitam o número de dias possíveis de treino no chão, por causa da intensidade do vento com a qual é possível treinar no chão.
Com Portanto, estas ficas aulas, com eu posso, mais dias, fico com mais mais dias de treino. material, poupas Sim, algum material de escola que não precisa dos maus tratos que nós lhes damos às sim, vezes no chão, exatamente. não é? E Exatamente. nunca tens uma asa de paratrial parada a apanhar Sim, bolor. sim. E pronto, e assim, como elas são relativamente mais fáceis, consegue-se exigir muito mais. Para dar uma ideia, nós fazer um 360, ou seja, um Misty Flip no chão, é uma parte que nós tentamos trabalhar logo desde o início, ou seja, é um conjunto de manobras. Depois no regulamento, se quem for ver o regulamento, é um conjunto de exercícios que se podem fazer que eh, tecnicamente não são tão fáceis de aprender numa asa grande, mas que numa asa pequena são mais fáceis de aprender, mas depois transfere-se o conhecimento para uma asa grande. Pronto, e porquê é que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso por causa da pergunta do quem é o embaixador no continente. Eu acho que todos os instrutores têm o potencial para serem embaixadores desta subdisciplina, na medida em que eles, adquirindo esse material, podem utilizá-lo nas suas aulas normais para os pilotos, e podem criar, mesmo nos dias em que estão dando aulas aos pilotos, podem, uma hora mais cedo, ter uma turma de miúdos. E usar as mesmas asas e ter o treino dos miúdos. Qual é o objetivo? O objetivo é criar turmas, várias equipas dentro das escolas, e aqui só um pequeno parênteses, eu acho que as escolas devem estar integradas na associação, para mim é isso que faz sentido, haver uma comunidade, haver um desenvolvimento associativo saudável e não vivemos o que estamos a viver neste momento, de haver escolas desagregadas dos clubes, e isso eu penso que não é o melhor caminho, mas pronto, é o que é. Há lugar para isso, mas eu acho que essas coisas funcionam melhor. Nós já temos tempo suficiente destas atividades para saber que uma escola num clube é sempre uma sinergia, uma escola Pronto, sozinha é sempre uma perda exatamente. de energia e de esforço. Mas E então, incluindo isso na comunidade, conseguimos ter uma dinâmica em que os instrutores, e já agora qualquer piloto, no meu entender, nós poderemos alargar a possibilidade de termos novos instrutores de paratrial, fazendo uma pequena formação, alargar isso a outros pilotos que tenham interesse. Não queiram ser instrutores de parapente, mas queiram ser, ok, está bem, mas isto parece-me interessante e eu quero, com uma pequena formação pedagógica e técnica, poderem ter essa possibilidade. É uma coisa que a gente não pode ver, também já falei nisso com o Paulo, mas é uma coisa que a Federação podia equacionar. isso é um averbamento para instrutores que já são instrutores e não instrutores ab início. Sim, é assim, eu estaria aberto à possibilidade de... Desculpa, eles podem ser das duas coisas. No caso do paratrial, tal como nós não exigimos uma licença de voo para os praticantes de paratrial, também aquelas pessoas que se quiserem dedicar à formação de pilotos, de atletas de paratrial, também não têm requisito de ser piloto ou ser Exatamente. instrutor. Podem Sim, ser sim. pilotos, podem ser interessados, podem ser Exato. uma série de coisas. É Há porque no algum fundo é requisito assim. médico fundamental para se poder praticar a modalidade como instrutor? Eu pergunto porque eu sem exame médico, porque já não estou apto para voar, mas posso estar apto a ensinar a inflar asas e eu próprio Exatamente. a usar uma asa pequena. Eu acho que isso era importante, porque no fundo é assim, Sim, vamos lá ver, interessante. nós podemos alargar isto à comunidade de uma forma exponencial se não tivermos a limitar a entrada de pessoas que queiram participar e que tenham interesse. Não precisa de ser só os institutos, nós podemos desde ter mais gente, como o Paulo estava a dizer, que não sendo necessariamente instituto, mas que fazendo uma formação de paratrial, de instrução de paratrial, possam ajudar. Eu vejo aqui mesmo nos Açores, no caso, por exemplo, a Rosa Veiga, que é a parte do clube e tem-me acompanhado nesse processo, ela não é instrutora e ela tem mais do que habilitada para dar formação de paratrial. No caso, ela é professora também, mas tem a formação pedagógica e tudo, ou seja, Mas tem competências tem transversais. competências mais do que Entretanto, suficientes Paulo, fazer. para formar estes novos instrutores dentro da parte desportiva, porque isto é 100% desportivo e zero aeronáutico, portanto, na prática, nem sequer temos problemas de licenciamentos ANAC e coisas do género, certo? Não, as asas não saem do chão. Não temos problemas nenhuns a esse nível. Pois não. A esse nível não há nada. Aliás, o processo só entra na ANAC com 16 anos. Exato. Para ser piloto.
Certo. Eles aqui Então, são e em termos de atletas. seguros, nós temos alguma conversa feita com alguma seguradora a respeito destas coisas? Temos tudo resolvido a esse nível. Há seguros para os praticantes, há seguros para a E é atividade. parecido com o nosso ou é mais barato? Com o nosso, para Pentasa Delta e para motor? Não tem nada a ver com o nosso. O nosso é acho que voa, aqui o pessoal não voa. É uma coisa muito. Acho que o formulário da Federação, desculpa interromper, são 20 euros, já com o processo tudo. É o que está lá no formulário deste ano. Com seguro. Tem com o seguro. Tudo incluído, sim. Então é um bocadinho diferente dos 175 que nós Exato, é isso. Não, ou dos esse foi, 150. esse foi quando nós começamos a falar sobre isso, quando eu comecei a falar com a Federação sobre isso, isso era uma condição fundamental. Ou seja, isto tem que ser uma coisa acessível. Inclusive, o Mas clube não, aqui... desculpa, Hugo, mas não é só isso. Nós não estamos a falar do mesmo nível de risco. claro que O não. atleta de paratrial não tem o risco do piloto de parapente, da asa delta, de paramotor. É um risco completamente diferente. Logo, é É natural. o equivalente a estar a fazer ginástica. Exatamente. É um desportista de outra modalidade qualquer. Se calhar está a Sim, possibilidade de haver menos lesões no paratrial do que no desde que judo não se ou no... pratique debaixo de um cumulonimbus, eu presumo que nunca haja grandes riscos de alguém Não. tirar os pés do chão e de se esbardalhar ali ao lado. Portanto, nessa aí que parte temos é de ter pacífica. competência Mas é estas técnica. perguntas que eu te faço, A porque, competência técnica dos nossos formadores, dos nossos treinadores dessa área, é esse nível também que é preciso ter, não é? De muito repente vem bem. um como Monimos e não vamos lá mandar os miúdos todos inflar porque está na hora de aprender a voar. Sim, Nada porque senão disso. ainda batemos recordes que não queremos bater. Estas Exato. asas têm alguma coisa a ver? Eu, a única memória que tenho de algumas reuniões da EHPU em que nós discutíamos o risco do speed gliding, por exemplo, que se faz com asas relativamente pequenas, eu não sei Uhum. exatamente os tamanhos. Isto tem alguma coisa a ver com o tamanho dessas asas ou com. Sim, em termos de tamanho, sim, são asas parecidas em termos de dimensão, mas o perfil é completamente diferente. Portanto, ninguém mais crescido pode apanhar uma asa dessas e fazer speed gliding. Não, as asas não voam. É assim, eu já fiz os testes com elas Pois este aqui. speed Numa gliding eu asa. também não sei como é que elas voam, mas aquilo é uma coisa que, tanto na Não. Associação Europeia como nas federações todas com quem eu tenho tido contacto nos últimos 20 anos, nós não queríamos muito que os nossos praticantes praticassem, porque 90% das tentativas dá asneira e a asneira muitas vezes é fatal, mas pelo menos em termos de custos de seguro e por aí fora, é péssimo para as modalidades Não. todas de voo livre. É Podemos, divertido, é muito fantástico ver, é muito excitante, mas aquilo é horripilante em termos de voo. Agora, se não há o risco de eu pegar numa asa de paratrial, ir ali ao Salgado, atirar-me para baixo e chegar lá, podemos, é menos podemos ver mal. uma brincadeira de paratrial. Eu ia sugerir se o tinhas aí um videozinho, comenta-me o que é que eu estou a Sim, ver, se faz favor. nós começamos por fazer demonstrações nas escolas. Essa é e porquê? Porque era muito difícil levar os alunos para as praias, para os locais onde era mais apropriado, digamos assim, tínhamos melhores condições. E aqui foi um exemplo de um dia, este aluno já um bocadinho mais crescido, mas ele teve literalmente 15 minutos de explicações e depois de brincar um bocadinho com a asa, já estava sempre capaz de fazer isto que se vê aqui nas imagens. Foi na Escola Domingos Rebelo e nós tivemos vários alunos a experimentar. Essa asa, dá para ver, é uma superfície, esta é de cerca de 10 metros quadrados. Um, e, uh, e ele está aqui a brincar, está a fazer enfados com ela. Não está a tentar fazer nenhum exercício em particular, está simplesmente a tentar mantê-la no ar. E pronto, o que é interessante nesse vídeo é ver, depois há outros lá atrás também, mas o que é interessante é ver que, de facto, estamos a falar de alguém que teve o contato pela primeira vez com a modalidade, com uma asa, e com algumas instruções, a asa estava a Isto era a ajudá-lo. primeira vez que ele estava a mexer uma É, a asa. primeira vez que ele estava a pegar na asa. A Boa. única coisa que ele tinha ouvido era, ok, assim, se ficas no centro da asa, a parte da asa e deslocas-te para o lado da asa que está mais baixo. Algo assim, não foram instruções muito complexas. E, um, Ele de facto e ele, estava a tentar fazer isso, não é era nada isso que ele mal, estava a tentar nada mal. fazer, sim. E assim, esse foi o princípio. Nós, infelizmente, ao fim de algumas demonstrações, claro, é evidente que nós não conseguimos dar aulas atrás de pavilhões com turbulência, é bom para demonstrar, mas o objetivo é transformar isto numa disciplina, numa atividade esportiva, e aqui eu saliento mesmo o aspecto atletas,
que eu não quero que isto seja entendido como um hobby. Então, o objetivo é nós trabalharmos a parte desportiva e nós temos uma lógica que é a lógica que existe noutras modalidades. Nós vamos treinar, vamos competir. Vamos treinar, vamos competir. Vamos fazer os treinos ao fim de semana, depois vamos competir. E aquilo que eu estava a dizer há bocadinho em relação ao continente, então, se houver uma equipa no continente de um clube e nós daqui tivermos uma equipa, eventualmente no futuro, idealmente, será elas competirem entre si. Haver um campeonato local, um campeonato regional, depois um Sim, campeonato seria a nacional. evolução lógica das coisas. Em Claro, é relação o ao que faz campo, que sentido. como tu estavas a dizer, que um campo roturado é sempre difícil, que tamanho de campo é que é preciso para começar É ou assim, fazer uma coisa destas? Um campo de é, futebol, um é bocadinho menos, um assim, bocadinho mais? um campo de futebol já não é mau, mas depende muito dos obstáculos. O ideal é estar numa zona livre de obstáculos, como uma zona à beira-mar. Acontece que aqui nos Açores, como vocês podem saber, o tempo às vezes não ajuda, a metodologia não ajuda. Outra frustração, normalmente as coisas novas surgem de frustrações, e eu rapidamente percebi que, ou se calhar não tão rapidamente, mas chegou o momento em que eu, eu achei que isto não pode ser só dependente da metodologia. Nós temos que controlar os dias e as horas onde vamos dar essa formação. E então, há aqui um outro vídeo que o Paulo, por acaso, pode mostrar também, que foi uma das demonstrações que nós estava a chover, Portanto, não tinham estava bom pedido, para voar. não estava uma vá, mas tinham-nos pedido para a gente fazer uma demonstração. E nós só tínhamos esse pavilhão e a única coisa que deu para fazer foi isso, com uns miúdos a correr e mais nada. Mas, é assim, isso não dá para fazer nada além disso com essas asas. Apesar de elas serem pequenas, esse pavilhão dava para pôr várias pessoas ali ao lado. Mas neste momento, estamos a investigar a possibilidade de ter uma hélice, uma ventoinha grande, ou seja, se Maomé não vai à montanha, não é a montanha vem a Maomé. Então a ideia é nós termos a possibilidade de criar o nosso próprio vento, não é? E criamos Quanto uma. é que precisas de vento em quilómetros hora? Ou Não precisamos de muito vento, essas asas, por terem monossuperfície relativamente pequenas, elas não precisam de uma área muito grande e não precisam de vento muito forte. Ou seja, se nós há ventoinhas de interior com cerca de 2 metros de diâmetro, e aqui a ideia, e que tem um alcance bastante grande, a ideia é nós termos condições para, se lá fora não estiver bom, a gente dá aula dentro do pavilhão. Se isto funcionar, nós temos tudo para ser uma modalidade, uma subdisciplina à semelhança das outras, em que nós podemos chegar aos pais, por isso é que eu estava a dizer, eu sou professor, sou piloto, sou pai. E eu imaginei o que é que seria um instrutor vir falar comigo enquanto eu, sendo pai, a dizer, ok, está bem, pronto, o meu filho pode ir fazer isto. E eu quereria ter a possibilidade de dizer assim, olha, é sábados de manhã às 10 da manhã no pavilhão tal. E se tiver bom tempo, podem ir lá para fora. Muito bem. Então é uma atividade todo o terreno, mais ou menos, porque aquilo cabe em sítios bastante mais pequenos do que sítios em que nós precisamos para aterrar, por exemplo, como um pavilhão, meio campo de futebol, já que se consegue fazer qualquer coisa. É Dentro assim, do pavilhão, se tivermos de facto uma aerologia própria, então aí podia-se será o começar. ideal. O objetivo é nós fazermos essas coisas ao ar livre, obviamente. Mas aqui a questão está ok, se eu não conseguir fazer o treino no exterior, como é o objetivo, temos um plano B e o plano B dá para fazer qualquer coisa. Sim, E assim as aulas não são mesmo que seja uma canceladas. coisa limitada e restritiva, Exatamente. é melhor Mesmo que nada. que não se cancela a aula. É sempre melhor que nada. Bom, eu não queria alongar muito mais, nós já vamos com, entretanto, para aí meia hora, não, nem chega. Mas não queria aborrecer mais o Hugo, nem as pessoas que nos ouvem, para não os cansar. Eu acho que fiquei com uma boa ideia do que é e do que pode vir a ser o paratrial e acho muito engraçado, acho muito interessante. Resta-me agradecer. Hugo, obrigado pelo teu tempo Obrigado pelo e convite. obrigado pelos ensinamentos. Fico muito contente de descobrir estas coisas todas. De novo, já tinha lido algumas coisas, mas poucas. Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela Obrigado, companhia Luís. sempre e Sempre. pelo trabalho de edição e produção. E encontramos-nos para o quarto, seja qual for o tema, com mais convidados e mais conversas de vento cruzado. Obrigado.